Atenção, Brasil, colocou aí na tela o tema do Goiás. O Goiás perdeu a força em clássicos goianos? O Goiás perdeu a força em clássicos goianos? Minha produção, dei a missão aqui, o Lucas Lourenço, é claro, cumpriu com toda a categoria do mundo, que lhe é peculiar, grande produtor, grande profissional, né? Nova geração vindo com tudo aí, a nossa base vindo com tudo, mas um profissional sendo formado aqui pela Universidade do Rádio Goiano, as Ceras do Esporte. Ele levantou para mim os últimos 10 clássicos. Os últimos 10 clássicos entre Vila Nova e Goiás, né? São 6 vitórias do Vila, nenhuma vitória do Goiás e 4 empates. Ou seja, nos últimos 10 jogos o Goiás não ganhou do Vila, ok? Contra o Atlético, agora são 4 vitórias do Atlético, 3 vitórias do Goiás e 3 empates. Ou seja, o Goiás não leva vantagem contra nenhum grande rival da capital. Nenhum grande rival da capital. E nesse período de 10 jogos ainda teve aquela eliminação no Campeonato Goiano para a equipe do Goiânia. Que é clássico, né? O Gogó e tal, pela história, pela tradição. Ainda teve aquela eliminação traumática no mata-mata, nas quartas de final, nos pênaltis, na Serrinha lotada, contra a equipe do Goiânia. Nivaldo Carvalho, é uma realidade nova para o Goiás, que sempre comandou os clássicos aqui, batia cedo, à tarde, à noite, de madrugada. O Goiás perdeu força nos clássicos, e por que perdeu a força, caso na tua visão tenha perdido, comandante? Claro que perdeu, hein? Você vê que quantos que ele efetivamente ganhou aí do Atlético? Foram quanto? 3? 3 vitórias. Dos últimos 20 clássicos, ele tem 3 vitórias. Ué. Olha os números. Você não discute contra números, você não discute. Ué. E isso aí reflete nos títulos que ele ganhou. Desde 2018 ele não ganha campeonato goiano. Ué. Então, uma coisa é atrelada à outra. Ele não ganha os jogos denominados clássicos. E reflete de que maneira? Na ausência de títulos de campeão goiano. Então, aí fala, por quê? Aí eu não sei. Eu confesso que eu não saberia responder isso. O fato é que diversos fatores se abateram ao Goiás neste século. E aí a gente tem alguns argumentos que podem justificar isso. Por exemplo, o Goiás teve um goleiro desde o início do século até 2012 que fez a diferença. Você fala assim, mas um jogador faz tanta diferença assim? Quando se trata de um goleiro, ele faz a diferença, que foi o Arley, certo? Você pode pegar desde do momento que o Arley pendurou a chuteira, e o Goiás não conseguiu encontrar um goleiro da envergadura dele. E quantas vitórias o Goiás obteve com milagres do Arley? Quantas? Contra o Vila, do Tim, umas 20, né, Tim? Lembra não. Várias vezes. Em 99 nós sofremos demais com esse Arley. Não, 2000... 99, 2002. Cara, o 99 do Campeonato Brasileiro. O Arley você pode enumerar diversas vitórias que o time obteve com milagres dele, gente. E um goleiro fica conhecido por quê? Com defesas milagrosas e títulos, não é? Exatamente. Ah, tá. Aí tem... Não falei nada. Tá cutucando, Tá rapaz. cutucando, não, o Nivaldo não, ele tá cutucando o companheiro dele do concentração do aquecimento do final de semana. Ele deve estar vendo ainda. Isso aí, você tem que analisar uma coisa de uma amplitude maior. Se for pegar essas pinças aí, não dá, né? Você pega... Aí tem outra coisa. O Serra Dourada, que sempre foi o grande palco do Goiás, é outro fator. Quando você diminui o tamanho do Serra Dourada, teve reflexo também para o time do Goiás, inclusive em campeonatos nacionais, certo? O Goiás, é fato, ele começou a ter brigas internas lá, certo? O venerável camarada Ailê Pinheiro, a partir de 2010... ele não teve assim uma participação tão ativa do ponto de vista de gestão de futebol no clube. Ele tinha força política, mas gestão de futebol, você pode ver que as escolhas dele como presidente para futebol, certo? A melhor deles foi o João Bosco Luz, certo? As escolhas.
Tanto é verdade que agora, recentemente, já na ausência dele, teve essa mudança de modelo. Então, e ele está tateando aí, volta ao modelo antigo, continua com esse. Então, isso acaba refletindo dentro de campo, certo? É tudo isso. Por isso é que tem reflexo nos clássicos. Eu desafio qualquer um de vocês aqui, inclusive o Danilo, que é o cara que gosta de fazer pesquisa. Cuidado, Neymar. Nossa senhora. Falei que ele não ia aguentar até o final. Inferno, Não sei falar o cuidado. A gente vai te emprestar pro Gambá pagando salário, viu, Danilo? Eu não aguento mais esse trem de cuidado, não. Não aguento. Desafio que Faz o desafio, Deus do céu. Nivaldo. Fala a escalação do Goiás do ano passado. Você lembra, Dedê? Mas acho que o Jair Ventura lembra, né? Mas Não, nem a do Ventura aí. quando Eu não Ninguém lembro. escala. Eu não lembro. Mas no último jogo eu lembro, contra o Clube do Remo lá. Não, mas o último não, jogo, não, do fala a Goiás. escalação Não, do aqui, ó. Goiás. Goiano? Aqui, ó, vamos aqui. Me fala a escalação do Goiás naquele jogo em que ele foi eliminado aqui no Serra Dourada, Contra diante o do Vila. Vila Nova, que ele empata o jogo jogando bem. Ninguém escala, sabe por quê? Porque não tem jeito, a rotatividade é grande demais. A rotatividade é grande demais. E talvez o Tim, você se lembra do time do Goiás de 99, do Goiás, não do Vila. todo mundo lembra. Lembro. Me ajuda aqui, Tim. Capaz de eu lembrar mais do Goiás do que do Vila. Não, se me ajuda brincar. aqui, Tem. ó. Arlen no gol, Neném, Nenê, Fábio, Silvio Criciúma, Fábio e Marquinhos. Marquinhos, Josué, Não, Túlio, Josué, Marabá. Fernandão. O Marabá era reserva, né? Fernandão, ataque Alexa, Luiz e Araújo. E o Pois Dil. é. O Dil. Não, Alex era O Alex saiu no Campeonato Goiano. Perdão, Alex e a Luiz tinham saído depois do Campeonato Goiano. A Série B tinha um Dil. Aí tinha o Dil na frente com o Araújo. Por quê? Porque eram jogadores que, além de serem extraordinários tecnicamente falando, eram jogadores que criavam identidade com o clube. Hoje não tem, ué. Hoje não tem. Teve um jogador aqui, o lateral esquerdo, esse... Marquinhos, Não, esse aqui que Qual? saiu recentemente. Lucas Lovatti. Ele pediu pra sair do Goiás. Não, foi o William Lepo, William Lepo. Ele pediu pra sair, não quer ficar aqui não. O Falou Goiás que que é ia um pra gigante, né? fora, ia pro exterior, que tava com Até agora proposta tá. do Teve um exterior. jogador, teve um Não, foi jogador pro- que saiu. Criciúma. Teve um jogador que pediu pra sair do Goiás, um volante aí, que pediu pra sair do Morelli. Goiás pra ir pro Maringá. Morelli. Morelli. Você tem ideia, ué? Morelli Cauã também, depois, né? Evaldo Barbosa, Saiu. R$10 pra gente aqui, ó. Mais 40 participações na Série A, final de Sul-Americana e Copa do Brasil. 2 edições de Série B não fazem um time grande. O Goiás só vai ser grande o dia que ganhar uma Série A. Não, meu amigo, eu discordo frontalmente de você. O Fortaleza é grande, ok, Tim? Ok. Quantas edições de Série A ele tem? Nunca ganhou nada em Série A, mas é um grande. O Sport já ganhou, o Bahia também já ganhou, mas ganhou lá atrás. Mas ganhou, né? Ganharam. Qual outro time grande aqui que nunca foi campeão brasileiro, que a gente tem na conta de grande? Me ajudem aqui. Quem mais? Me ajudem. Não, de gigantes nenhum, né? Gigante não, Gigante mas não. assim, grandes do tamanho do Goiás, né? Então, sim, você tem equipes grandes que nunca ganharam a Série A do Campeonato Brasileiro. Não são gigantescas, mas são grandes. O Goiás é um grande do futebol brasileiro. Já foi terceiro colocado, finalista de 2 baitas competições, Copa do Brasil, Sul-Americana. Agora, a nossa preocupação é com o momento do Goiás, né? Porque, assim, pra mim o Goiás ele começa muito bem. O Daniel Paulista é bom treinador. Esse cara, ele vai dar resultado pro Goiás. O Michel Alves é bom gestor. Gostei das contratações dele, com exceção do Bruno Sávio. A base do Goiás floresce novamente. Por exemplo, esse Lucas Rodrigues, baita volante. Pra mim é top 3 do Campeonato Goiano. Tá entre os 3 principais jogadores. Muito bom. Muito bom volante. Tem o Diego Caio, que é da base. Ou seja, o trabalho da base tá voltando a dar resultados, né? Tem aquele Jean Carlos que fez o gol do empate contra a equipe do Atlético. Então, assim, você tem pontos positivos no Goiás também. Sim. Que a gente tem que destacar aqui e bater palma, né? A gente tem uma prospecção, uma projeção de um trabalho bom daqui pra frente. Tomara que seja assim. Mas é um dado que chama atenção, Tia, ainda mais pra você que fez parte dessa rivalidade. Você e o Danilo Dias, né? Você mais, o Danilo Dias menos. Mas vocês eram de uma época, por exemplo, o Vila Novense, quando ele ia enfrentar o Goiás, uma semana antes ele começava, Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, como diria o Nivaldo Carvalho. E perdi o jogo, meu amigo, mesmo com times muito bons. O Atlético eu nem falo. O Atlético era peia. E dos últimos 20 clássicos contra Vila Nova e Atlético, o Goiás só tem 3 vitórias. E são 3 vitórias contra o Atlético, que leva vantagem no duelo. O Vila não perdeu um jogo sequer, Tim. Sim. O que tá acontecendo com o Goiás em clássicos, né, onde ele era tão forte no passado, Maestro? Pra mim aconteceu uma situação no futebol goiano que reflete nessa situação do Goiás. O Goiás estagnou. O Goiás foi um gigante soberano por muitos anos, comandou o futebol goiano, não é à toa que é o maior detentor de títulos do Campeonato Goiano, com 28 conquistas, nadou de braçada por muito tempo. Só que nos últimos anos ele viu um Atlético crescendo demais
E agora, mais recente, na era Hugo Jorge Bravo pra cá, o Vila crescendo muito e o Goiás estagnou. Então o Goiás ele tá tendo essa dificuldade, teve essa dificuldade depois que o seu Alê partiu de achar um bom gestor, de achar uma forma, tá tentando agora esse novo estatuto que ainda não conseguiu dar, não deu certo, então por isso que ainda tem essa situação que o Nivaldo falou, de muita gente é contra o estatuto, tem gente querendo voltar, tem gente que quer ter uma paciência maior ainda com esse modelo de gestão do Goiás, então o Goiás está ainda num processo de mudanças que não se encontrou, Thiago, e isso acabou refletindo dentro de campo. Não conseguiu trazer bons gestores, boas pessoas para comandar o futebol. Você pega nos últimos anos, aí tivemos Andrino, tivemos Agnello. Túlio Lustosa. O Túlio, que com todo respeito, o meu amigo Túlio Lustosa acabou não dando tão certo assim também no Goiás. E foi o melhor deles, né? Dos últimos anos foi. O Túlio chegou na Série A, né? Foi aquela última vez, ele último acesso. Ele sobe e faz uma boa competição em 2019. Justo, o último acesso foi com o Túlio Lustosa ainda. Então eu vejo que o Goiás está sentindo muito essa mudança e não está conseguindo achar novamente o caminho para vencer. Agora, 2026... O Goiás está aí, começou 3 jogos, 2 empates, 1 vitória só que eu vejo que é um ano que tem condições de render mais. Tá montando um elenco interessante que ainda encaixou ali no primeiro jogo, parecia que ia ser um elenco que ia decolar, não decolou, lógico que é muito cedo também, mas eu vejo o elenco do Goiás, o treinador do Goiás, pessoas capazes de fazer o Goiás voltar a ser grande. Voltar a ser grande como? Vencer o Campeonato Goiano, para mim o Goiás está na disputa e é um dos favoritos. Não é porque o Goiás não começou tão bem, assim como o Vila, por exemplo, o Goiás deixou de ser favorito. Para mim, o Goiás vai brigar, sim. Tem time para brigar pelo título. E assim, da mesma forma, no Campeonato Brasileiro. É o que a gente espera ver o Goiás voltando a ser forte, voltando a realmente ser imponente, como foi por vários anos. Você, micro, pequeno e grande empresário, renove ou faça o certificado digital da tua empresa. Procure a Delta Certificadora. Ela vai ajudar você a agilizar a solução desse problema, viu? 623996-6699. Venha para a Delta Certificadora. 2h33 da tarde, debate das feras, oferecimento Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 90 dias de garantia. Ismafer Ferramentas, mega promoção. Furadeira parafusadeira 12 volts com 2 baterias The Black Tools. Uma das melhores marcas do mundo. Por apenas R$ 149,90. Ismafer Ferramentas. Vem pra cá, perde tempo não, ferramenta barata é na Ismafer Ferramentas, 6230-93-39-39. Meus amigos, tá na hora de dirigir os SUVs que estão conquistando o mundo todo. O Moda E5 é o novo queridinho Ícone Fashion, na sua versão elétrica e com 345 km de autonomia. Gostou? A revolução da revolução já começou na Tiger Moda, na Avenida T8, no Setor Bueno. Suprema, referência nacional em peças para motores a diesel. Acesse o site e conheça suprema-go.com.br, suprema-go.com.br e Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia, confiança. Pneus Express, oferecendo tudo isso e muito mais para você. 6232-721881, Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. O André nos ajuda aqui, Thiago. Só um superchat aqui. Pode ir, fica à vontade. R$10 aqui, R$5, né, do Marco Antônio Gabriel. Ele fala aqui do estatuto, do goleiro, da diretoria, pé frios, o Goiás não vai ser campeão goiano de edição nunca. Também não é assim, Marco Antônio. Calma, meu filho, calma. O Goiás ainda é grande, é um dos favoritos. Evaldo Barbosa, mais R$5 pra gente aqui. Hoje tá bom de superchat, hein? Hoje vai chegando o final do mês, o povo vai ajudando mais, né? O dinheiro vai caindo. Evaldo Barbosa, R$5. O Criciúma é maior que o Goiás, tem 2 Série Bs e uma Copa do Brasil. Cara, aí você me pegou, velho. Do ponto de vista de títulos, né? Mas assim, como instituição, não é. Por causa da Copa do Brasil. Como instituição, não é. Grande, porque se for assim, o Santo André é maior que o Goiás também, não é assim. O Santo André não é maior que nenhum time goiano. É bom aqui, lembrar que quando ganharam esses times menores a Copa do Brasil, era num formato diferente. Totalmente diferente. E o Goiás chegou na final. Libertadores, não entrava esses times mais pesados. E o Goiás seria campeão da Copa do Brasil também se a senhora CBF da época não tivesse até convocado o Lira para a seleção brasileira para prejudicar o Goiás. Sem contar que meteram a mão no Goiás nos jogos da final, principalmente lá em Juiz de Fora, né? Mas continue, Tim. Eu falei que o André Rodrigues está nos ajudando aqui no nosso grupo aí. O último acesso do Goiás foi ainda com o Arley. Isso. Com o Arley como 2022. dirigente, né? Primeiro ano do Paulo Rogério como presidente. Naquele primeiro ano do Paulo 2021. Rogério. 21, né? 2021. O Goiás, ele termina... Era o trio, Arley, Edminho e Paulo Rogério. Ele termina 2020 em 2021 por conta da pandemia. Aí 2020 era aquele time da base do Goiás, só garoto da base praticamente, com Augusto e com Glauber.
que quase escapa do rebaixamento na reta final. Isso, ele até lembra aqui que no início do Brasileiro era o Pintado. Isso. E aí termina com o Glauber, né? Horroroso o Pintado, gente. O líder era o Elvis. O Pintado ele tinha um negócio, sabia, Nivaldo? Gordinho Ele chegava Elvis assim na mesmo. churrascaria, o Goiás alugava com antecedência, né? Sabia dessa, Danilo? Não. Ele chegava na churrascaria assim, todo mundo sentado pra jantar. Ele, não gostei não. É? Vamos em outra. Quem? Ele fez isso as 2 vezes, o Pintado. É? Ele fez o Goiás trocar de churrascaria 2 vezes. Aí, eu acho que na terceira o povo queria mandar ele embora já. Homem chato, enjoado, Pintado aqui no Goiás. Hã? E o Paulo Autuori? Paulo Autuori é um bom também. Ele acabou com a parte física do Goiás todinha. Não, e ele mandava 150 caixas de trem. Tinha que fretar um avião só para levar a caixa. Daí você ficou sabendo do negócio do drone? O Goiás comprou um drone para ver o treinamento dos jogadores, né? Aí o Paulo Autuori chegou no gramado com aquele Bruno Pivetti que ele trouxe para ser o treinador do Goiás, né? Que até fez uma campanha razoável aqui no Goiás. Ele foi demitido invicto. Aí começou a voar o drone. Aí falou que o Paulo Autuori baixou a cabeça assim. Falou, gente, que desgrama é essa? Que é esse negócio aí, gente? Pega aí, que é o capeta, é o cão. Falou, não, gente, é drone, é negócio de tecnologia. Não quero isso aqui, não. Cara totalmente demodê. Você sabia disso, Danilo? Não sabia não. Paulo Autuori, velho, campeão da América, campeão do mundo pelo São Paulo, cara, assim, acima da média, né? Cuidado. Campeão da Mas Libertadores. passa, né? O Zagallo também foi. Ele foi campeão da Os Libertadores pelo talentos, Cruzeiro os também, né? mais. Pelo Cruzeiro também. Falaram Acho que aí ele é do bicampeão da Elvis, América. né? que é Do acesso. É porque naquele ano do acesso, o 10... Elvis que tá sem time, viu? O 10 Eu ia era falar, o ué, Elvis. Ele ele tá saiu sem da time. ponte? Saiu. Todo mundo tá saindo da Ponte Preta. A Ponte Cara, Preta, a Ponte Preta tá com a entrevista dívida. dele, A Ponte Preta tá na penúria, Ela né? tá com a dívida de 500 milhões. É, a Ponte E tá acertando com o Brasiliense. Ele O tá Elvis. indo ou pro, Aí- Sabe que- Brasiliense ou pro Náutico, né? Não, É, Brasiliense é, assim, com todo respeito. O mas Brasiliense fez uma proposta pra ele espetacular Ah, do ponto de vista cara, financeiro. Mas, Mas a Série C, mas o vai ano disputar a passado ele- Série D, o Pois é, Brasiliense. e o ano passado ele entregou bons números com a Ponte. Ele é viu? bom meia, velho. Cuidado. Na Série C, o ano passado? É, jogou muito. Ele joga que- Série B fácil. Ele Sem tá, lá- receber, ele, hein? ele tá na ponte desde 2022. Não, ele tem tido uma atitude muito digna lá na Ponte Preta. É. É ídolo. Desde que ele saiu tem daqui, mais né, de ele 3 foi pra lá. anos que ele está lá. Segundo ele, quando ele saiu do Goiás, estava com depressão, tá? O cara joga no Goiás, estava Tem que deprimido. pegar uma Série B aí, não? Deixa eu pegar uma enxada, uma foice, né, pra roçar um passo aí, que ele vai ter depressão mesmo. E lá na Ponte Preta não tá tendo dinheiro pra nada, diretoria desqualificada até dizer chega. Aquele ele Herbelim pediu- lá, que foi diretor de futebol na época do Borginho. É, Aquele cara é completamente maluco. Borginho falava dele aqui na rádio, aqui direto, que ele era doido da cabeça, e realmente é. Esse tal de Herbelim, tá acabando com a macaca lá. Aliás, um grande abraço pro Borginho, saudade dele. Abraço, Meus amigos, Borginho. aí é companheiro, É bicho. Eu tô parceiraço. com saudade dele, de coração mesmo. eu Não, tô com saudade do Borginho. Eu sou suspeito, gosto demais do meu O homem amigo virou Marcelo secretário. Borginho. O homem virou secretário do Onde Guapó lá, não dá moral pra Político gente mais não. agora, rapaz. Mexe Político com o povo agora do rádio mais não. tem tempo, não tem tempo. Saudade dele, pessoa maravilhosa que eu tenho um carinho muito grande. A Sopema é referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO 100% confiança. Na Vesa Peugeot Aparecida, na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre pela loja, compre também pelo site. E Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Danilo Dias, me ajude a entender por que o Goiás perdeu tanta força em clássicos aqui da capital, Cracasso. Não foi feito bem a transição depois da morte do seu Alê, né? Você vê que o Goiás vem perdendo esse prestígio aqui no estado em termos de clássicos. Não pode, né? A gente também, nesses últimos 2 anos, exemplo com o Vila Nova, os números não são bons, quanto o Atlético também não vão ficando bons, aonde o Goiás era sempre respeitado. Essa transição não foi tão assim da forma que deveria ter sido feita. Jogadores que passaram aqui, dinheiro mal gasto, jogadores que não tinham identificação com o clube, jogadores que não se entendiam de fato como é pesado vestir essa camisa, não entendem a força de um clássico. Entrevistas de vários jogadores que passaram aqui acreditando que o jogo contra o Vila, contra o Atlético é apenas mais um jogo normal, e não é assim. O Goiás deixa o estatuto de ser campeão nos anos de 2019 para cá, e isso também vai ficando ruim e pesado lá pelos lados do time que era habituado a ganhar, e não pode ser assim. O Goiás, quando entrava nos campeonatos, ele só tinha uma missão: ganhar ou ganhar, e hoje parece que a missão não é tão assim clara. A fala, parece que falta uma voz nesses bastidores clara, né? Como tínhamos um seu Alê, como tínhamos o próprio Raimundo Queiroz, que na época era o presidente da instituição. Então, assim, outros que passaram lá tinham identificação com o Goiás, e parece que vai perdendo ao longo dos anos, ou a gente não cria mais essa ligação com o torcedor. Parece que
o Goiás ele vai se perdendo, Thiago, ao longo dos anos e desfalecendo. E não pode, uma instituição tão forte, tão pesada, de um time tão potente no estado de Goiás, que onde essa camisa pesada chegava, ela conseguia fazer estremecer os adversários, a torcida adversária ficava com frição de receber o Goiás, e não pode. Isso tem que voltar o quanto antes, porque o Goiás é um gigante do nosso estado e é ruim, ele tá perdendo essa força e é notório, com os números estão aí e os resultados, né, nesses últimos anos que o Goiás vem tendo, principalmente no Campeonato Goiano.